Saudações, caros irmãos. Vamos iniciar nosso estudo. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Assim, não é bem perguntar, não. É uma introdução sobre ações. Você concorda que quando a gente está assim, muito despreocupado, a gente conversa com as pessoas sobre o quê? A gente conversa com as pessoas sobre aquilo de que a gente cogita. Certo? É aquilo que está na cabeça da gente como tema natural e a gente então conversa com os outros sobre aquilo. Eu vou ler aqui para vocês alguns assuntos e queria que você mentalmente fizesse uma avaliação se você fala naqueles assuntos. O assunto que você falar sim, o assunto que você conversa, você coloca sim. Aquele que você não conversa, você coloca um não, para você, lá dentro da sua cabeça. E depois, nós vamos ver quantos sims você falou. Se você fizer isso, você vai ter uma ideia de que você cogita. Qual é a sua cogitação? Então, isso aqui é uma página tirada de um livro do André Luiz. E ele então fala sobre alguns assuntos. Primeiro assunto, doença. Você costuma conversar sobre doença? Responde não. Só pensa. Você costuma conversar sobre doença? Crime. Conversa sobre crime. Mataram o sujeito ali. Saltaram lá no tal lugar. Essas coisas assim. Você costuma conversar? Intriga. Intriga tem dois sentidos. Um deles é um assunto complicado que faz uma trama. Isso é uma intriga. Ou então é uma coisa que não aconteceu, mas a gente conta como se tivesse acontecido. Isso também é uma intriga. Você vê, fala, disso eu não falo, não. Esse negócio de intriga, estou fora. Tá bom, então, estou fora. Ou então não, eu costumo falar. Sarcasmo. Ou conversa sobre sarcasmo, ou às vezes opera, age com sarcasmo. Não, eu não ajo com sarcasmo, não. Só quando precisa. Então, quando precisa, age. Mas conversa sobre isso. Conversar acho que não, né? Um assunto meio não simples, né, Carlos? Então, acho que não dá para falar sobre sarcasmo, não, né? Só quando a gente conta um caso. O sujeito lá agiu com sarcasmo danado com a gente. Aí, contendas domésticas. Você participa ou conversa sobre.
Você está conversando com uma colega e ela conta o problema lá da casa dela. Você não conta um da sua casa, não? Ah, lá em casa também tem isso e tal. Tem até outro dia, uma parenta minha chegou lá e tal. Desajustes alheios. Pessoas desajustadas. A gente costuma comentar, costuma conversar sobre isso. Conflitos de ordem sexual. Pessoas com problemas contam um caso para a gente conta aquele caso, fala, não, tal. Divórcio. Ah, sabe quem separou a semana passada? Fulano, separou do marido. Notas deprimentes sobre irmãos estrangeiros. Idiota aí sabe que ele é português, ou é árabe, ou é judeu. Eu tenho uma conhecida lá em Nova York, que aqui no Brasil a gente não fala muito de judeu não, né? Mas lá nos Estados Unidos eles falam muito. Ela quando vem aqui, ela é médica lá. Quando ela vem aqui a gente conversa e ela me conta 2, 3 casos assim de judeu. Ah, tem um judeu lá perto de casa, tem não sei o que e tal, foi lá no escritório, o sujeito era judeu. Quer dizer, eles lá têm isso. Referência. Parece que eles fazem uma referência negativa. Eu nunca vi esse assunto aqui no Brasil. Ninguém nunca me falou nada de judeu aqui. Que o cara é judeu. Nunca ouvi. Mas de gente americana, eu ouvi. Ela uma vez veio de lá de Nova York, veio com o marido dela. E aí eles foram me visitar. O marido dela também é médico. Ele me falou de judeu umas 40 vezes. Lá no hospital onde ele trabalha, judeu, não sei o que, tal, tem outro judeu, lá na repartição, um judeu. Eu falei, olha, como é que eles têm essa identificação racial, né? Racismo. Racismo, aqui no Brasil tem, não tem? Tem ou não tem? Bastante, não tem? Racismo. Preconceitos sociais. Tem aqui também isso. Se tem, é possível que tenha em você. Porque ter aqui no Brasil é insignificante. Se você não tem, o problema é que você pode ter. E é você que vai saber disso. Pensei que você tinha levantado a mão. Você levantou a mão. Para botar a mão lá, né? Preconceitos sociais. Divergências políticas. Essa não tem jeito, né? Pega todo mundo, não pega? Mas você conversa sobre isso? Não precisa falar, não. Diferenças religiosas. Também, não é? Porque você é um cara de outra religião. A religião oficial no Brasil não é a sua, não. Então você... É muito mais fácil você conversar sobre assunto religioso do que um católico, por exemplo. O católico praticamente não fala em assunto religioso. O protestante já fala. Carestia da vida. Você fala, tá caro, você viu o tomate? Essa semana você viu como é que a batatinha subiu? Os comerciantes estão marcando, remarcando, toda semana. Você não ouviu essa conversa, não? Já está começando o negócio de remarcação. O pessoal fala isso. Aí, ó.
É assunto de conversa. Autoelogio. Não vai me dizer que você fala, acredito que você não fala. O problema é se você faz. Eu não faço. Já escuta às vezes a pessoa falar, eu não faço, eu não gosto dessas coisas. Já está fazendo. Só de falar que não faz, já está fazendo. Tá vendo? Olha aí. Carestia da vida, males pessoais. Males pessoais. Lamentações, queixas. Você costuma conversar sobre isso? Mas costuma queixar você de alguma coisa? Queixar. Estou meio desgostoso com esse emprego, com esse casamento. O casamento está meio... com a cidade. Muito quente aqui, eu gosto mais de Campinas. Nunca ouviu essas conversas, não? Ouvir não tem problema, não. Fazer é que tem. Você fala disso. Você costuma queixar? Contar suas dores? Tem um espírito que falou para a gente não contar os seus problemas. Não conte os seus problemas, nem por simples zelo. Quando um touro cai na praça, alguém afia o cutelo. O que quer dizer isso? Quando um touro cai na praça, um touro cai, quer dizer, é uma descrição literária. Quando um touro cai na praça, alguém amola, afia o cutelo. O touro caiu, vamos cortar. Então o Espírito fala para a gente não ficar contando o problema da gente para os outros. Porque é um touro caindo na praça. Você conta problema para quê? Para obter compaixão? Apoio? Na maioria das vezes, se você não conta para a pessoa de segurança, né? Que são raras da gente achar também. Mas, se você sai contando para qualquer um, na maioria das vezes, as pessoas não gostam da sua conversa. Conta queixa para alguém, a pessoa não gosta da conversa, não gosta de você. Você está brincando? Não gosta de mim? Pai? Se um touro cai na praça, alguém amola a faca. Isso é o Espírito que está falando, sou eu. Chico Xavier costumava falar para as pessoas não queixarem. E ele ouvia muita queixa. Eu ouvia queixa de pessoas ricas, remediadas e pobres. Ele ouvia só de 3 tipos de pessoas: as ricas, as médias e as pobres. Eu sou melhor que ele, eu só escuto queixa de 2 tipos de pessoas: as nacionais e as estrangeiras. Está escutando queixa. Quer dizer, tem muita gente fazendo queixa. O Chico falava para a pessoa claramente, eu ouvi várias vezes ele falando essa frase: não queixa não, minha filha, queixa não, confia em Jesus. Ele falava. Ele mantinha essa postura. A pessoa queixou com ele, ele pedia para não queixar e confiar em Jesus. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, ouvindo o Chico ter essa insistência para a pessoa não queixar.
Confiar em Jesus. Agora, a gente não é assim não. Aconteceu um problema sério com a gente está doido para contar para alguém. Cadê o confiar em Jesus? Vai confiar não? Vai contar o problema? Teve um dia que ele estava dando pão na fila, lá de pobre, lá em Beraba. Aquele dia eu estava ao lado dele. Eu vi de pertinho assim. Aí veio uma senhora, ela não tinha tempo de queixar, nada. Porque o tempo que ela ia ficar perto dele era muito pequeno, a fila não parava, e ela ia ganhar pão. Ia entregar o pão ali, ela é de passagem. Pois naquela passagem ela contou uma queixa para ele. Dali do começo até aqui ela contou a queixa. Ai, Chico, com aquele vento, ontem à noite a minha casa caiu lá, meu barraco caiu. Aí já queixou. E a resposta dele, impreterivelmente, é confia em Jesus. Né? Aí ele falou para ela assim, coragem, minha filha, sua casa caiu, mas Jesus continua de pé. E ela passou. Foi 5 segundos. Eu aprendi uma das melhores lições da minha vida em 5 segundos. Só de ficar perto do Chico. Era uma coisa atrás da outra que a gente aprendia com aquele homem. Olha, a casa caiu, mas Jesus continua de pé, rapaz. Você já viu uma tragédia pior do que a sua casa cair? Pode ter outras grandes tragédias iguais, né? Mas casa cair, senhor. E ele responde, a casa caiu, mas Jesus está de pé. Ainda ontem eu estava conversando aqui com o pessoal, e a conversa era sobre esse assunto aí. Eu ainda contei um outro caso do Chico, do sujeito que veio queixar para ele que tinham assaltado a casa dele, roubado tudo. Aí ele, com aquela postura dele de não deixar queixar, ele falou na hora para o cara, assim, como é que foi? Tiraram tudo, Chico, me amarraram lá e carregaram as coisas todas, até coisa pesada, levaram tudo. Aí o cara esperava um consolo, uma tristeza, né? Que é o que eu faria, botava uma cara triste, levaram tudo, coitado. Mas eu sou um idiota. Chico Xavier é que sabe das coisas. Chico falou isso não. Chico disse, vem cá, rapaz, gente, aqui ó, nosso irmão aqui ó, acabou de devolver ao erário divino uma parcela enorme do débito que ele tinha. Aí, ó, pagou quase tudo. Meus parabéns, meu filho. Vem cá, dá um abraço aqui. Aí o cara ficou sem saber se ele tinha sorte ou se ele tinha prejuízo. Porque o Chico estava tão alegre. O Chico sabe fazer isso. Eu não posso fazer isso com os outros. Porque se ele fala assim, poxa, eu vou contar uma tristeza para o cara, ele fica alegre. Mas com o Chico não foi isso que o cara entendeu, não. Ele aprendeu uma lição, que ele não pode ficar queixando, porque ninguém leva prejuízo de graça. Escapuliu o pé do freio e você bateu no poste e chatou a frente do carro. Custa 8.000 para consertar. Ninguém para te ajudar a pagar. Você bateu no poste, você ainda tem que pagar o poste. Quer dizer, você levou um prejuízo integral sem botar a culpa em ninguém. O que é isso? Devolução ao erário cósmico, erário divino. Alguma coisa que você tirou. Você lesou alguém. Lesou alguém, foi para o depósito divino, agora você devolve. Devolve sob a forma de dor, aquela dor que você causou. Agora, você não precisava ter passado por essa dor. Você podia ter aprendido a servir ao bem e servir as pessoas. Aí você pagaria o prejuízo que você deu para os outros através da caridade. Mas você não aprendeu isso, não faz caridade. Você, às vezes,
falando você em tese, você entende, né? Você, às vezes, pertence àquele tipo de pessoa que quer ganhar, quer receber, que é o natural, quase todo mundo. A gente precisa estar muito atento para avaliar a dor do outro, a tristeza do outro, o prejuízo do outro, o interesse do outro. A gente precisa estar atento, senão a gente não avalia. O cara fala, a gente pensa na gente. Ele fala que quebraram a perna dele, ele olha e fala, ainda bem que não quebraram a minha. Ora, como é que você vai consolar o sujeito desse jeito? Você não pensa nele, só pensa em você. Então, a gente está aprendendo sobre isso. Mas, esta coisa aí de conversar assunto ruim, eu estou citando aqui alguns assuntos da conversa normal da gente, e que não é um assunto para se conversar. Fazer lamentações, fazer comparações entre pessoas. Comparar uma pessoa com outra. A gente costuma fazer isso com criança. Filho dos outros, esse menino seu é mais forte que aquele, ó. Aquele é mais inteligente, né? Aquele lá é mais esperto que esse. Fazer comparação. O que você ganha em comparar? Em psicologia tem uma tese que fala assim, toda comparação introduz um processo neurótico. Porque se você faz comparação, tanto chama neurose das comparações. Você faz uma comparação, você está praticando um processo neurótico. Se aquilo é natural em você, você tem uma neurose e nem está sabendo. Neurose das comparações. E aqui, ó, o André Luiz está citando ali, ó, fazer comparações. Efetuar recordações infelizes. Tempo, antigamente que era bom, sabe? Antigamente, hoje é uma droga. Você puxa o passado bom e joga o ruim Antigamente não tinha remédio para nada, não tinha tratamento, não tinha recurso, não tinha nem luz elétrica. Aí, o que você ganha em ficar falando isso? Você está puxando assunto infeliz, com base no passado. Para quê? André Luiz aqui. Reprovação a serviços públicos. Rua esburacada. Árvore mal cuidada. Terreno abandonado. Casa velha lá na cidade, perto das casas novas. A gente vê tudo que até fala, não vê? E fala. Fica reprovando o governo, reprovando a prefeitura. Falando mal dos buracos da rua. Se você tem um carro, seu carro falha, você xinga a marca do carro. Comprei essa porcaria desse chimpanzé aqui. Agora não compro mais essa marca. Vou comprar agora só porco espinho. Aí, o sujeito fala mal do qualquer coisa que acontece, ele não enxerga, não cogita de enxergar o aprendizado, as dificuldades da vida como sendo instrumentos de ensino para a gente. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo e em conversa com ela outro dia, pela internet, ela estava mal, e eu falei assim, você passou mal? Ela assim, nada, um tensorzinho pequenininho, mas eu já dei conta dele. O que eu ia falar? Eu admirei só, né? Falei, um tensorzinho
Primeiro ela sabe o negócio do tensor, deve ter lido meu livro. Ela leu, ela era daqui. Prendeu o negócio do tensor. E diminuiu, tensorzinho à toa. É assim que a gente faz com o problema. Problema, você não conta para os outros. E se alguém sabe e vem te perguntar, você dilui. Fala, tensorzinho assim, ó. Já passou. Ah, disse que você estava doente ontem, o que houve? Fala, tensorzinho assim. Já passou. O dia hoje amanheceu cor-de-rosa, bonito. Tinha uma onda cinzenta lá, que parecia um cumulonimbus. Mas tinha um extrato cúmulo lá adiante, e um nimbus, cúmulos, branquinho, lá de cá. Parecia um carneirinho no céu. Ah, é? Ah, você não tem nada para falar, fala isso. Fala coisa boa, fala coisa bonita. Ah, hoje, quando eu vinha para cá, passei num jardim, na rua assim, senti um perfume, olhei para lá umas flores. Oh, beleza. Tem nada para falar, fala isso. Ah, você viu como é que a cidade de Rio Preto tem prédio bonito? Eu vim de lá hoje, contei uns 8 assim, de passagem. Tudo bonito. Os prédios bonitos. Não tem nada para falar? Fala isso. Havia um carro bonito hoje. Carro novo, nem sei que marca era. Mas bonito, tinha uma frente bonita. Não tem nada para falar? Fala isso. Em frente à minha casa lá tem uma palmeira imperial que a mulher plantou assim, ó. Ela cresceu redondinha. Mas que palmeira bonita. Em frente à minha casa, assim, lá de lá, assim. Agora lá de cá tem uma outra casa que é revestida de granito róseo. Eita, granito bonito aquele. Não tem nada para falar? Fala. Fala coisa boa. Planta esperança com a sua voz, com a sua palavra. Não contribua para que o problema do outro se agrave com uma notícia que você dê, que é uma notícia idiota, que não ajuda nada e perturba muito. Então essas conversas todas aqui, ó, o André Luiz fala assim, alertemo-nos quanto aos temas sobre os quais não devemos conversar. Esses aqui. Alertemo-nos quanto aos temas sobre os quais não devemos conversar. Assunto de morte, assunto de suicídio, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia. Isso não é assunto para estar falando. Comentários deprimentes quanto à casa dos outros. Anedotário inconveniente. Às vezes a pessoa abusa da liberdade. Tem liberdade com a gente, tem amizade, então conta uma anedota ruim. Por que você acha que eu, só porque você é homem, eu sou homem, você pode me contar uma anedota suja? Quando você conta, pode ser até engraçado. Às vezes é engraçado, você até ri. Eu não gostava, lá na escola nacional, o pessoal sabia. Quando ia contar uma anedota, o Rodrigues está aqui. Se você não quer respeitar os outros, respeita ele, porque ele não gosta mesmo. E tinha um professor de história que era mestre em contar anedota suja. Eu disse, vou te contar essa que você vai rir. Eu falei, não conta. Não quero ouvir. Não, essa você vai. Eu não quero, rapaz, você tem que me respeitar. Ah, larga de ser chato. Isso é... Falou uma palavra lá, né? Da sua parte. Sei o que lá da sua parte? Falei, pode ser o que for.
Mas você tem que me respeitar, eu não gosto. Mas você é puritano? É só porque você é espírita, você pensa que é assim que é espírita? Eu falei, não mexe com o espiritismo. Você não entende, rapaz. Para que vai falar? Me respeita como ser humano, eu não gosto. Você bota um assunto ruim na minha cabeça, aquilo fica lá. Você ganha o quê? Mas é uma piada engraçada, você vai rir. Eu falei, mesmo que eu ria, foi uma conotação de assunto pejorativo, não é do meu agrado. Eu não sou puro, não. Estou querendo aprender a largar de ser que nem você, porque eu sou que nem você. A única diferença entre nós dois é que eu estou querendo sair e você não está querendo sair, você está querendo aprofundar. Eu não sou melhor que você em nada, mas estou querendo melhorar-me. Dá licença de eu não gostar disso. O indivíduo que conta anedota infeliz, ele não pergunta se a gente quer, se a gente aceita, ele vai contando. Porque é engraçado, ele conta. Ele acha que se a gente rir depois, a gente apoiou. Eu tenho uns parentes assim. Tem um parente até muito próximo que é assim. Ele conta mesmo, em qualquer lugar. E fala palavrão. Aí ele chega e me fala assim, mas você não me incomoda com isso, né? Se eu ficar falando que me incomodo toda vez, como é que eu convivo na família? Eu não posso também ser chato, né? Agora, André Luiz tem uma frase aqui para avisar a gente. Ó. Mas deixa eu acabar aqui de ler mais alguns que estão aqui. Histórias chulas. Baixo nível. Histórias de baixo nível. Qualquer coisa de baixo nível. Qualquer coisa. Palavras assim impróprias, inconvenientes, feias, que a pessoa vai contar porque tem uma graça, às vezes tem uma curiosidade lá, e ela solta aquele palavreado chulo, sem respeitar a gente. Você viver num meio assim, até que, tudo bem, você está lá porque merece. Mas você fazer isso é que é outra coisa. Você é que pode começar a colocar na sua vida uma ideia de melhorar o seu nível de assuntos. Assuntos que você fala. Vai eliminando esses aí. Lendo mais depressa aqui, ó. Doenças, crimes, intrigas, críticas, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios. Aí, ó. Abster-se aos temas esses são alguns dos temas sobre os quais não devemos conversar. É o título do texto lá do André Luiz. Assuntos sobre os quais não devemos conversar. Conflitos sexuais, divórcios, problemas sobre estrangeiros, racismo, preconceito social, divergências políticas. E futebol pode? Pode. Sem paixão. Porque o indivíduo, quando bota paixão, ele não conversa, ele ofende ou se ofende. Aí não é. Você não pode ofender o seu amigo só por causa de esporte, rapaz. O esporte, o seu amigo tem alta prioridade em cima de qualquer esporte. Qualquer amigo seu é melhor que o time para o qual você torce. Lembra disso? Qualquer pessoa é melhor que qualquer quadro de futebol ou de esporte qualquer. Agora você ofende a pessoa por causa do seu time de futebol. Paixão.
Então, sem paixão, conversar sobre futebol? Pode? Pode. Descubra qual que é o meu time. Quer me agradar? Descubra qual que é o meu time e vem e fala assim, eu soube que o Carapicuíba Futebol Clube, lá para o qual você torce, está agora comprando uma porção de jogadores novos aí, pessoal bom de bola. Você está sabendo disso? Não, estou sabendo, ou estou, né? Eu vi falando. Sim, então, aí o seu time, o Carapicuíba, vai ficar bom ano que vem, né? Aí, quer me agradar? Sobre futebol? Descubra alguma coisa que me agrade e fale. Porque o assunto lá do livro que está escrito lá para agradar os outros é assim, fale sobre coisas que os outros gostam de ouvir. Fale sobre coisas que vão agradar a pessoa. O que é que vai me agradar? Você quer me agradar? Descubra o que é que pode me agradar. Fala naquilo. E lá no livro tem um capítulo que fala assim, tem um assunto que você pode falar nele que fatalmente o cara vai gostar. Que assunto que é? Fale sobre ele mesmo. Aí, que eu vou conversar com ele, eu falo sobre ele. Pronto, ele vai gostar. Não tem jeito de não gostar. Qualquer coisa. Essa camisa sua é interessante, ela tem um risco assim, outro assim, né? Que bacana. Onde é que você comprou essa camisa? Bonita. Já gostou. Já gostou. Você parte o cabelo do lado esquerdo, né? Eu vi dizer que tem uns caras que partem do lado direito. Você gosta mais do lado esquerdo assim? Já gostou. Não tem jeito de não gostar quando você fala da pessoa. Fala bem, né? Fala com ela, sobre ela. Converse com as pessoas sobre coisas que elas gostam de ouvir. Não vá conversando com os outros sobre coisas que você gosta de falar. Não vá enfiando a sua preferência, não, porque o outro lá pode não gostar daquilo. Descubra o que ele gosta e fale com ele. Ele é espírita? Fale de espiritismo com ele. Eu não sei nada de espiritismo. Então pergunte para ele, fala assim, mas você é espírita mesmo? Por que você é espírita? Como é que é o negócio lá? Se você falar sério, não, espiritismo. Começou lá com Allan Kardec, assim, eu vi falando esse nome, Allan Kardec, era o cara, era o nome dele mesmo, era Allan Kardec? Eu assim, não, ele não era o nome, não, isso foi um pseudônimo que ele adotou. Mas por que ele adotou o pseudônimo? Ele não teve coragem de escrever o nome dele? Eu assim, até que teve, mas o nome dele era muito famoso, e ele não quis passar a fama do nome para o espiritismo, porque o espiritismo não precisa de ter fama à custa dos outros. Ele vai construir o seu próprio prestígio. Então ele arrumou um nome neutro que ninguém conhecia. Allan Kardec. O cara foi bom desde o começo. Já estou conversando sobre o assunto que eu gosto e ele que puxou. Quem é espírita gosta de falar de espiritismo. Agora, se o cara é protestante, não fale de espiritismo para ele. Nem se alguém perguntar a sua religião, você não fala. Por quê? Respeita aquele lá. Ele vai ficar infeliz se você falar que é espírita. Problema dele. Falei, não, problema dele. Eu não estou aqui para botar o outro infeliz. Eu sou espírita e chego num lugar cheio de crente. E falo assim, o senhor que religião é? Assim, eu ando tentando ver se eu compreendo um pouquinho os ensinos de Jesus. Assim, mas dentro de qual confissão religiosa? Assim, não precisa. Lê lá o Evangelho, lê a Bíblia, Jesus está lá para todos. O senhor é o quê? Eu sou crente, evangélico. Que bacana. O senhor também lê sobre Jesus, não é? Que bom. O que o senhor leu recentemente sobre Jesus? Se o senhor me falar, eu vou gostar de ouvir. Já não pergunta mais qual que é a minha religião, agora ele está preocupado com o ego dele.
Para protestante, você não fala que é espírita. Se você falar, não, eu sou fiel ao Espiritismo. O Espiritismo não está querendo que você seja fiel a ele e desagrade o homem. O homem é superior ao Espiritismo. O Espiritismo é meio para a pessoa se aperfeiçoar. E a pessoa é superior. Você não pode desagradar um ser humano para defender o Espiritismo. O ser humano é o vulto, é o elemento mais adiantado, mais elevado que tem na comunidade onde a gente mora. Tem que respeitar o ser humano. Ah, mas ele é um idiota aí de um protestante que vem falando mal do Espiritismo, assim. Não é idiota, é seu irmão. Ele pensa diferente de você, só por isso se chama de idiota. E se ele estiver usando o evangelho que ele lê lá no protestantismo para melhorar a vida dele mais do que você? Então você tem que tomar cuidado para a religião dele não estar ajudando mais a ele do que a sua religião está ajudando você. Então não vai falando mal da religião dos outros. Não é por causa da religião, não. É por causa dos outros. Ele não vai gostar de ouvir você falar isso. Então a gente tem que descobrir um jeito de não incomodar os outros. Não incomode ninguém. De jeito nenhum. Por que não? Falta de respeito. Quando a gente incomoda, a gente está desrespeitando. Não pode incomodar os outros. Então, vocês dois não vêm me incomodar. Ah, bom. Ah, lá. Então, não incomoda. André Luiz tem uma prece inteirinha chamada Oração para não incomodar os outros. Mas esta aqui, que o André Luiz escreveu aqui nesse livro, é sobre esses assuntos sobre os quais a gente não pode conversar. Não, poder pode, não deve. Ele pôs ali, não devemos conversar. Crime, suicídio, divórcio, política, pornografia, comentário deprimente, casa dos outros, anedotário inconveniente, história chula. Aí, tudo aqui. E aí ele termina falando assim: certamente não existem assuntos indignos da palavra. Não existem assuntos indignos da palavra. E todos os assuntos podem ser motivo de entendimento e de educação. Isso é ele falando, André Luiz. Mas sempre que os temas importunos, esses temas ali, importunos, forem lembrados em qualquer conversação, sempre que aparecer um desses temas importunos na conversa, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados. Apareceu uma conversa dessa, sobre algum desses assuntos, a gente chama, cadê o equilíbrio? Cadê a prudência? Chama lá, fala que eu estou precisando deles aqui. Traz equilíbrio e prudência para mim. Estou precisando. Para quê? Para lidar com o pessoal aqui que está falando assunto que não devia estar falando. Então eu me armo de equilíbrio e prudência. Para fazer o quê? Devem ser chamados ao verbo em manifestação. Porque às vezes é a gente que começou com um assunto daquele. Aí a gente chama o equilíbrio e a prudência e fala, para com esse assunto, sai dele. O equilíbrio e a prudência vão tirar a gente desse assunto. Para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Respeito aos outros. Olha que importância os espíritos dão sobre o respeito aos outros. Respeitar os outros é não incomodar.
Não aborrecer os outros, de jeito nenhum. Isso chama respeito aos outros. O respeito aos outros não pode ser ferido. Eu não posso ferir, então eu não devo falar esses assuntos aqui, porque senão estou desrespeitando. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer a minha reforma íntima, eu queria tanto me melhorar espiritualmente. Como é que faz isso? Como é que a gente consegue melhorar espiritualmente? Leia sobre esses assuntos aqui, ó, e nunca mais fale de nenhum deles. Pronto, você já teve uma melhora espetacular. Que aqui tem uns 40 ou 50 assuntos, né, que ele falou. Uns 30, 40 aqui, né? Não fale nunca sobre nenhum deles. Pronto, já cresceu, já está fazendo uma boa transformação pessoal. Que isso? Mas se eu falar alguma hora, assim, tudo bem, você não vai para o inferno por causa disso, mas você desrespeitou os outros. E se eu desrespeitar só uma vez, não tem problema? Assim, não tem muito problema. Mas um desrespeito é um desrespeito. Bom mesmo era nenhum desrespeito. Não desrespeite. Não fale mal de ninguém. Fala mal, então ele nem falou aqui, né? Nem está aqui nessa lista. Fala mal dos outros é que está fora de dúvida. Então a gente costuma vestir uma capa de pessoa livre. Eu tenho a liberdade, eu sou livre, sou independente, ninguém manda em mim. E aí eu escolho, falo o assunto que eu quero. Ofende os outros. Porque assim como você é livre, os outros também são. E eles, pelo uso da liberdade deles, eles têm o direito de não ouvir o maldito assunto que você está querendo falar. Então não fale assuntos que os outros não se instruem, não se beneficiam e não crescem quando ouvem. Então não fale destes assuntos, a cuja decorrência os outros não crescem. Então, fale assuntos que agradem, que instruam, beneficiem, ajudem, alegram, satisfaçam os outros. E se você entrar num assunto ruim, manda um recadinho para o equilíbrio e a prudência virem ajudar você a sair do assunto. E se o outro estiver falando de um assunto desses que você não quer, chame o equilíbrio e a prudência para ajudar você a não estimular o assunto. Tem uma poesia da Maria Dolores que faz muito tempo que eu não vejo, mas se eu lembrar um pedacinho, ela parece que fala assim: quando a conversa não for de valor, de altura enobrecida, de luz, esperança e vida, nas falas que vêm e vão, troque o assunto em pauta, guardando no grande arquivo do silêncio claro e vivo em que pulsa o coração. Quer dizer, se a conversa não presta, arruma um jeito de trocar o assunto. Você não precisa ofender quem está falando, mas na hora que tiver uma pausinha, você fala: gente, como é que é aquele ditado de trocando de pato para picuar, não é? Trocando de pato para picuar, troca o assunto, faz uma piadinha ali de troca e sai daquele assunto. Bom, gente, então, reflita um pouquinho nessa mensagem, que ela vai ajudar a gente, ok? Vou encerrando por hoje, quero desejar a vocês
toda sorte de alegria e de bem-estar e de vontade de crescer. Tenham ótima noite, vão com Deus, estaremos sempre juntos. É isso, obrigado.